Atos 9, do 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Aqui está no telão também. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? A minha Bíblia diz assim: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, já tem umas 3 semanas que Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer sobre Saulo para a igreja. E eu tenho certeza que se você está aqui, essa palavra é para mim e é para você. E para quem está assistindo nesse momento também ou vai assistir depois. Amém? A palavra do Senhor vai nos contar que após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, 120 foram os discípulos que receberam o Espírito Santo sobre as suas vidas. E agora os apóstolos, os discípulos cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele se levanta com poder e autoridade. E Pedro, ele se levanta para pregar para aquele povo que estava ali em Jerusalém na festa de Pentecostes. E a Bíblia vai dizer que através da pregação poderosa de Pedro, 3.000 almas agora se convertem ao Senhor Jesus. E não apenas se arrependem, mas também são batizados para dali para frente terem uma nova vida. Pensam comigo, meus irmãos, de 120, no mesmo dia foram acrescentados 3.000 almas. Por quê? Porque os discípulos, eles não pregaram sobre si. Era o Espírito Santo quem conduzia aquela ministração. E foi o Espírito Santo quem convenceu 3.000 almas a se renderem para o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que a igreja crescia diariamente. Imagina, meus irmãos, todo culto tinha gente se rendendo. Todo culto tinha gente se arrependendo. Todo culto tinha irmãos pedindo: pelo amor de Deus, eu quero ser batizado nas águas. Eu quero essa transformação, eu quero essa nova vida. Olha que coisa linda que o Espírito Santo estava fazendo na igreja primitiva. E é isso que Ele deseja fazer aqui em nosso meio também, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu creio que Ele pode fazer. A Bíblia diz que quem dá o crescimento para a obra é Deus. Nós podemos ter aqui 300 pastores, 300 missionários, mas quem dá o crescimento para a obra é Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus de que a pessoa está no caminho errado. E eu creio que é Ele que conduz essa igreja, amém? Eu creio que é Ele que está aqui. E eu creio que é Ele também que em tempo oportuno dará o crescimento para essa igreja, para a glória de Deus, amém? Tem remanescente aqui? Deixa eu ver. Passa um vento, você permanece. Passa outro vento, você permanece. Dá uma sacudida, você continua aqui nesse lugar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem honra de Deus para você. Tem honra de Deus para você e para mim, que não desistiu e continua crendo que quem abre aquelas portas é Deus e não é o homem, querido. Permanece, fica firme, porque o crescimento virá, eu creio, em nome de Jesus. A Bíblia diz que milagres e maravilhas estavam acontecendo através do poder de Deus que foi derramado. Era tanto milagre, tanta maravilha, que começou também a perseguição contra a igreja do Senhor e contra os cristãos. E nessa perseguição havia um homem chamado Saulo. A Bíblia diz que Saulo era um homem que se esforçava para acabar com a igreja,
para exterminar os cristãos, para acabarem com aqueles que estavam crendo que Jesus é Deus, crendo que Jesus havia pisado na terra, crendo que Jesus agora, através do teu Espírito, estava fazendo uma grande obra na terra. Então Paulo, a Bíblia diz que ele era um fariseu, ou seja, ele conhecia muito bem da lei, ele cria na lei mosaica, mas ele não cria que um homem chamado Jesus havia nascido, havia pisado sobre a terra, deixou uma promessa que não estaríamos órfãos, mas que ia nos deixar com o Espírito, e que o Espírito Santo agora estava transformando, curando, libertando um povo que não merecia, que nem merece, mas que ele estava fazendo grande obra. E a Bíblia diz que Saulo, ele foi um homem que esteve presente num apedrejamento de um discípulo chamado Estevão. Estevão era um homem que estava cheio do Espírito Santo, estava cheio da autoridade de Deus, e ele foi injustamente condenado. E a Bíblia diz que juntaram um monte de gente em volta de Estevão, todos pegavam pedras. Antes de pegar as pedras, esses homens tiram a capa e colocam nos pés de Saulo, pegam a pedra e começam a apedrejar Estevão até a morte. Mas Estevão, ele tinha convicção para onde ele iria. A Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, os céus se abriram e ele viu a glória de Deus. Levanta a tua mão, querido. Se você está sendo apedrejado, se você está sendo caluniado, por amor ao Senhor Jesus, Ele te protege, Ele te guia, e deixa apedrejar, deixa falar, deixa caluniar. O importante é que quem vive no secreto, quem tem intimidade com Deus, pode estar no meio do turbilhão que for, você está contemplando os céus abertos, você está contemplando a glória de Deus. Muitos olham para mim e para você e não entendem por que estamos aqui, não entendem, mas não tem que entender nada. Tem que entender é que eu e você, nós temos que ter a mesma intimidade que Estevão teve. Ele estava sendo ali apedrejado. Imagina comigo, levar uma pedrada, levar outra e tomar tantas pedradas até ser morto. Mas o céu estava abrindo para ele. Quem tem céus abertos nessa manhã, aleluia, tem resposta de Deus. Que nessa manhã você possa contemplar os céus abertos, que você possa contemplar anjos subindo e descendo, trabalhando em favor da igreja. Que nessa manhã você possa contemplar o sobrenatural de Deus aqui nesse lugar e ser abastecido, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nessa manhã você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui impactado pela glória de Deus. Você vai sair daqui com a certeza, o caminho que você está trilhando, aleluia, porque anjos estão trabalhando ao nosso favor para a glória de Deus. É manhã de céus abertos nesse lugar, é manhã de céus baixinhos nesse lugar. Você crê? Oh, aleluia. Todos estavam ali olhando para Estevão e vendo a morte dele, vendo a derrota dele. Mas a morte para Estevão era lucro. Ele estava sabendo para onde ele iria. Já havia um encontro com o Senhor marcado para ele. Que nós possamos saber todos os dias para onde nós estamos indo. Que nós possamos ter a certeza do caminho que nós estamos trilhando. Estevão sabia que ele podia morrer ali, mas ele ia abrir os olhos com o Senhor, porque havia uma promessa sobre a vida dele. E essa é a grande promessa da vida do cristão. Ainda que passamos por várias coisas durante a nossa vida, nós temos que ter a convicção que no encontro final, nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. Nós estaremos com o Rei da Glória, porque há um lugar reservado para mim e para você. Aleluia. Então Saulo, a Bíblia diz que ele consentia, ou seja, ele estava aprovando a morte de Estevão. Por quê? Porque era um homem que falava com autoridade, era um homem que tinha Espírito Santo, era um homem que estava cheio do poder de Deus.
Saulo estava presente nesse apedrejamento. A Bíblia diz agora, meus irmãos, que Saulo, ele ameaçava de morte o povo de Cristo e pedia cartas de autorização para prender cristãos, tanto homem quanto mulheres. Então Paulo, ele não sossegaria enquanto não acabasse com aquele povo que estava falando que Jesus é Deus, que estava falando que o Espírito Santo havia chegado, que era um novo tempo. Paulo, ele tinha raiva. A Bíblia diz que ele respirava ameaça de morte. Então era um homem que estava com sangue nos olhos para acabar contra a igreja de Deus. Mas eu quero te perguntar, alguém pode parar a igreja de Deus? Alguém pode parar aquele que o Senhor levantou? Alguém pode parar a obra de Deus em nossa vida, querido? Ninguém pode parar a obra que o Senhor tem na minha e na tua vida. Ainda que esteja difícil, creia que o Senhor é poderoso para te livrar. Não importa o que está levantando, é um mar revolto, é um vento impetuoso, não importa o que está se levantando contra, o Senhor é aquele que faz ao nosso favor, o Senhor é aquele que traz as provas para que sejamos aprovados para a glória de Deus. Saulo, ele defendia o judaísmo e não cria em Jesus, por isso ele militava contra os cristãos. A Bíblia diz também que Saulo era alguém que era dedicado aos estudos. Saulo não era alguém que era ignorante, que não entendia o que falava. Ele entendia e dominava a lei. A Bíblia declara que ele estudou na escola de Gamaliel. Então, Saulo era alguém que dominava aquilo que ele pregava. E nós precisamos dominar a palavra de Deus também. Nós não podemos só ficar atrás de vídeos, nós não podemos só ficar atrás de pastores do YouTube. Nós temos que ter a nossa espada afiada, nós temos que pegar a nossa espada, nós temos que tirar um tempo para o Senhor, e nós temos que ter intimidade. Quando nós abrimos aqui, nós queremos que o Senhor fala conosco, mas também estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, porque nós somos levados por vento de doutrina. Então vem um e fala uma coisa e a gente acredita, aí vem outro e fala outra coisa, aí vem outro e profetiza algo que está fora da palavra e a gente também acredita. Mas é tempo de nós tirarmos um tempo para ler a palavra da verdade e para saber o que realmente está aqui, e não absorver tudo que nós estamos sendo bombardeados no nosso dia a dia, queridos, em nome de Jesus. Cadê o povo aqui que é estudioso da palavra? Pastor, eu vou tirar um tempo, eu vou começar a estudar a palavra, eu vou começar a me dedicar a amar a palavra de Deus, a degustar da palavra de Deus. Nós precisamos, querido, em nome de Jesus, ter o nosso momento no particular de dedicação à palavra de Deus. Saulo era alguém que era dedicado. E o interessante é que Saulo quer dizer muito desejado, ou pedido a Deus. Saulo tinha um significado muito poderoso, mas ele estava totalmente fora do propósito de Deus. Saulo, ele precisava conhecer verdadeiramente aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Saulo precisaria entender que não conseguiria acabar com a igreja, porque o dono da igreja defende a igreja e defende o seu povo. Vou repetir. O dono da igreja defende a igreja e defende o seu povo. Aleluia. Saulo estava com cartas para prender. Saulo queria matar, no individual, no particular. Mas Jesus falou não, porque quem cuida da igreja sou eu. Quem cuida dos membros da minha igreja sou eu. Quem cuida da minha noiva sou eu. Saulo, aqui não.
Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida, que toda morte, toda calúnia, tudo aquilo que tem se levantado contra mim e a tua vida, nessa manhã, pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos, está batendo retirada em nome de Jesus, porque o dono da igreja é Ele, aleluia, o dono da minha e da tua vida é Ele, o dono da nossa família é Ele, então lá não, Satanás não, a morte não, em nome de Jesus está caindo por terra nessa manhã, tudo aquilo que é contrário aos propósitos de Deus para mim e para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio também, em nome de Jesus. Meus irmãos, Saulo estava decidido, ele estava a caminho de executar a sua missão, que era prender, que era matar, que era destruir. Ele tinha certeza, no dia tal eu vou acabar com a igreja, eu vou destruir, eu vou pegar homem, eu vou pegar mulher, eu vou colocar no cárcere, eu vou acabar com tudo. Para Saulo era isso, mas para Deus o encontro já havia sido marcado. Eu vou repetir para você entender, ó, veja bem. Está orando por alguém? Está orando por algum Saulo? Está orando por alguém que talvez você pediu para Deus? Está orando para alguém que você sabe que tem um propósito grande, mas que está fora do propósito? Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. É o Senhor dizendo para mim e para você: o encontro já está marcado, o encontro com o Saulo já está na agenda, o encontro com o Saulo já está agendado para a glória de Deus. Não precisa se preocupar, pastor, eu pedi para Deus, mas não está no propósito. O Senhor está se levantando do trono nessa manhã, igreja, está falando para mim e para você: não está no propósito hoje, na minha agenda lá no futuro vai estar no propósito, vai estar no louvor, vai estar na palavra, vai estar na igreja, vai estar pregando, profetizando lá no meio. Sabe onde fez um monte de bagunça? É lá que eu vou usar Saulo para pregar. É esse o Deus que eu sirvo, aleluia. É o Deus que converte, é o Deus que muda história, é Deus que muda caminho. Glória a Deus, meus irmãos. Eu louvo ao Senhor, porque quando eu conheci meu esposo, ele veio de uma família cristã, de uma família alicerçada, nasceu cristão do berço. Olha que honra, ser cristão desde o berço, ser alcançada pelo Senhor, ser levado desde bebezinho para a igreja. Mas na minha vida não foi assim. Na minha vida a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me pegou no meio do caminho. A graça de Deus, Deus olhou para mim com um olhar de misericórdia no fundo do poço. Quando o pastor fala aqui, ele não está brincando, que ele fala: quando eu conheci a pastora, ela não tinha o que comer. É verdade, irmãos. Eu trabalhava numa drogaria e não tinha o que comer. Mas tinha uma conta na drogaria, sabe? Caderneta, descontava no final do pagamento. Quando não tinha nada em casa, eu comprava na drogaria algumas coisas para me beliscar, para mim não passar fome. E sabe o que que era? Aqueles biscoitos fitness que vende na farmácia. E aí lá na drogaria, a piada era: nossa, Natália é fitness. Natália é fitness, só come coisa fitness. Eu não tinha R$1 para comprar nada, meus irmãos. Mas eu pegava a bolachinha lá, porque ia ser descontado no final do mês no meu pagamento. Era aquilo que dava, para mim poder ficar de pé, para mim poder trabalhar. Então quando ele fala aqui meio brincando, realmente é verdade, não tinha. Quando o Senhor me alcançou, se tinha um porão no fundo do poço, é lá que eu estava, meus irmãos. Mas a graça dele me alcançou e me pegou no meio do caminho. A Bíblia diz que o encontro com Saulo era para a morte, mas o encontro com Cristo foi para a vida. Viu, mães?
Às vezes nós achamos que nós vamos perder os nossos filhos para a morte. Porque às vezes, quantas vezes não é assim? Você ora, parece que o furacão arma. E você fala, mas Senhor, eu estou orando, eu estou clamando. Quantas vezes sai, não sabemos que hora retorna. E o seu coração fica aflito. Mas Jesus está falando para mim e para você, filha, descansa o teu coração nessa manhã, porque o encontro já está na minha agenda, aleluia. Não é no teu tempo, é no meu, e vai ser para mim a glória, diz o Senhor para você nessa manhã. Aleluia. Saulo, ele estava crendo que estava fazendo a coisa certa, meus irmãos. Saulo achou que ia arrebentar com tudo. Mas Jesus falou, Saulo, hoje você não vai arrebentar com nada. Hoje quem vai te pegar sou eu. Hoje quem vai te pegar sou eu, Saulo. Mal sabia Saulo que naquela estrada Jesus estava pronto para mudar a vida dele por completo. Não era para metade, era por completo. Irmãos, na vida de Saulo, um encontro mudou a vida dele por completo. Um encontro o fez entender que ele não estava militando contra a igreja, mas ele estava se levantando contra o próprio Jesus. Ora, aquele que não cria em Jesus. Vamos ler de novo? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Muitos falam, né, que Saulo, quando Jesus vem com essa voz, dizem que Saulo caiu do cavalo. Não está na Bíblia. Mas podemos imaginar que talvez caiu mesmo, porque ele caiu por terra. Ele estava indo de uma cidade para outra para executar a sua missão. Mas a sua missão foi cancelada, porque Jesus chegou naquele momento. Aleluia. Querido, muitos podem fazer planos, muitos podem fazer propósito, muitos podem se arquitetar para o futuro, mas o nosso futuro, o nosso propósito, da minha vida, da nossa casa, da nossa família, da tua vida, querido, está nas mãos de Deus. Aleluia. Você pode achar hoje que algo no teu amanhã é aquilo que você colocou no teu coração, e Jesus está falando, não, eu tenho planos maiores, eu tenho planos melhores, a minha obra é grande, a obra que eu vou colocar na tua vida é grande. Então, querido, fica tranquilo, porque do teu futuro quem cuida é Cristo. É Ele quem cuida do meu, do teu futuro. Aleluia. Tem algum Saulo que está tirando o teu sono? O encontro está marcado. Dá uma cutucadinha a alguém, fala assim, ó, o encontro está marcado, querido. O encontro está marcado. O encontro está na agenda de Deus. Deus tem uma nova história para Saulo, você crê? Eu creio também. Na ótica humana, era impossível Saulo ser alcançado. Mas ao olhar de Cristo, que era um olhar de misericórdia, Deus olhava e via o potencial que Saulo teria para falar do encontro que ele teve. Para falar que Jesus era real, para falar que Jesus deu um tombo nele na estrada, mas que precisou do tombo. Às vezes precisamos tomar uns tombos para acordar. Precisamos às vezes tomar uns tombos para lembrar quem nos chama. Precisamos às vezes tomar uns tombos para lembrar que nós temos um propósito que não é terreno, mas é um propósito grande e é espiritual, é tremendo que o Senhor tem na minha e na tua vida. Mas às vezes é necessário tombarmos, porque Jesus é aquele que dá uma tombada, mas Jesus é aquele que pega pela nossa mão direita, nos levanta e fala, não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, aleluia. Glória a Deus. Deus tinha uma nova história. Damasco era o lugar de encontro. Encontro com Jesus. Saulo cai por terra.
E Saulo, ele entende que ele não estava militando contra a igreja, mas que ele estava militando contra o Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Saulo, agora ele se levanta, ele entra na cidade. E a Bíblia diz que Saulo, ele ficou cego por 3 dias. Saulo jejuou por 3 dias também. Saulo começou a orar, porque ele entendeu quem estava chamando ele, e ele entendeu que aquele que tombou é aquele que levanta, aquele que o deixou cego é aquele que o faria ver, e aquele a qual ele orava não era mais um Deus distante ou um Deus desconhecido, mas era um Deus que marcou um encontro com ele naquela estrada, querido. É isso que o Senhor quer fazer na nossa casa, meus irmãos, em nome de Jesus. Tem alguém que está lá cego, tem alguém que está lá que parece que está morto, tem alguém que está lá que parece que não tem encontro, não tem propósito, mas o Senhor está falando, é esse que eu vou pegar, é esse que eu vou transformar, é esse que eu vou capacitar para a minha obra, aleluia, é esse que eu vou fazer orar, é esse que eu vou fazer jejuar, é esse que eu vou fazer entender o valor que tem a minha igreja, aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele ouve a oração de Saulo, e agora ele envia Ananias. Meus irmãos, Saulo era temido por todos, porque todos sabiam o estrago que Saulo fez e queria fazer. E o Senhor fala para Ananias, apronte-se e vá até a casa de Judas, na direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão, e nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver. Meus irmãos, Saulo era matador, e o Senhor fala para o profeta, agora você vai ter que ir lá, e vai ter que orar o Jonas aqui de novo, pastor Murilo. Agora você vai ter que ir lá e vai ter que orar. Mas o homem mata todo mundo, o que eu vou fazer lá com esse homem? Ele vai querer me matar também. Olha que Ananias responde. Olha que o Senhor responde para Ananias, vá pois, eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Tem Ananias aqui, tem profeta do Senhor? O Senhor vai nos colocar em lugares, querido, que nós realmente não vamos querer ir. E não só em lugares, mas para falar com pessoas que não queremos. Ananias ficou com medo, mas ao mesmo tempo, eu vou orar por aquele que estava ameaçando o meu povo. Agora eu tenho que ir lá e impor as mãos sobre ele, para que as escamas caiam, para que ele seja curado. Ah, não vou não. Mas Jesus está falando, você vai. Você vai, porque eu te chamei para pequeno, eu te chamei para grande, eu te chamei para pregar em lugar que você não está sendo ameaçado, em lugar que você está sendo ameaçado. Levanta tua mão, profeta. O Senhor está derramando ousadia sobre a minha vida e sobre as tuas. Tem Ananias aqui nesse lugar, e o Senhor está falando para você, você vai orar por aquele que te persegue, você vai orar por aquele que está te fazendo mal. Sabe aquele que está te fazendo mal? Sabe aquele que faz você sofrer? Sabe aquele que faz você chorar? Você vai orar, porque é você que eu quero usar. No lugar da desonra, o Senhor está preparando dupla honra para profetas aqui. Ananias foi. Ananias ora. Saulo volta a enxergar. É batizado. E depois de alguns dias começa a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Saulo é batizado e em dias ele começa a pregar na onde? Na sinagoga. De onde? De Damasco. Aonde ele ia começar
aprender, foi na onde que o Senhor falou: agora você vai começar a pregar, porque eu vou soltar, eu vou libertar, eu vou restaurar, eu vou salvar, eu vou curar. Na onde? Em Damasco, no lugar do encontro, no lugar que você aonde achou que ia acabar com tudo, Saulo. É lá que eu vou usar a tua vida para falar o quê? Jesus é Deus, só Jesus é Deus. Eu tive um encontro com Cristo e só Ele é Deus. Que Deus terrível, irmãos. Deus é terrível, não é? Deus é terrível. Ele ia lá para acabar com tudo, com cartinha, e acabar com a igreja. Jesus falou: é lá que você vai pregar. Você realmente teve um encontro comigo? Eu imagino o Saulo falando: eu tive, então pois é lá que você vai pregar. E às vezes o Senhor nos coloca nesses lugares em Damasco para pregar também. Quantas vezes eu não fui ministrar em outras igrejas? Pela graça e misericórdia de Deus, enquanto eu estava ministrando, eu via pessoas sentadas, pessoas que estiveram comigo lá na bagunça, lá no passado, o Senhor fazendo a obra nas vidas. Depois as pessoas vinham falar comigo: meu Deus, pastora, o que o Senhor fez nas nossas vidas? É no lugar da nossa humilhação que o Senhor vai nos fazer pregar, porque às vezes pregar em lugar que ninguém conhece a gente, e agora em lugar que você está aqui, e tem pessoa que participou da prostituição com você sentado aí. Ou pessoas que vai aceitar Jesus através daquilo que você está pregando. Pessoas que talvez usaram drogas com você. Talvez não com você, com teu filho, com a tua filha. E você vai pregar para essas pessoas. E essas pessoas vão olhar para você e vão saber a obra que Deus fez na tua vida. E pela obra que Deus fez na tua vida, por que o Senhor não pode fazer na vida de outro também? Porque o Senhor não pode fazer na vida de Saulo também, na vida do fulano também? Se Ele fez na tua vida, meu irmão, se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, eu te pergunto: há impossível para Deus? Não há. Não há, querido. Quem que Deus não pode converter? Quem que Deus não pode transformar? É só quem está morto. Porque a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança, a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança já veio, já morreu, já se entregou, já ressuscitou e não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa manhã falando para mim e para você: eu posso converter, eu posso transformar. Eu ainda sou Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne, querido. Eu ainda sou Deus que pego do montão de lixo e coloco de pé na minha presença ainda. Aleluia. Oh, glória. No lugar de morte e prisão, Saulo teve que levar vida e libertação. E dizer: Jesus é o Filho de Deus. O primeiro lugar da ministração de Saulo foi em Damasco. No lugar que ele estava achando que ia arrebentar, ele foi pregar lá. O segundo lugar foi em Jerusalém. Mas imagina em Jerusalém, no meio de todos os discípulos, agora se levantando um homem que semana passada queria matar todo mundo. Aí na próxima semana ele começa a pregar em Jerusalém e falar: Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus. Entre os discípulos ninguém acreditou. Talvez pensou: nossa, é uma emboscada, não é possível que Deus pegou esse homem. Mas Saulo anunciava com autoridade o encontro que ele teve, e que só Jesus é Deus. A Bíblia diz que o Senhor permite que Barnabé conte o que Deus fez na vida de Saulo em poucos dias. Então aqueles discípulos começam a ficar um pouco mais calmos, porque todo mundo tinha medo de Saulo. Todo mundo tinha medo daquele homem. Aleluia. Levanta tua mão, querido. Eu não sei por qual Saulo você está orando. Eu não sei por qual Saulo você profetiza. Você não se cansa. E o Senhor está falando para mim e para você: não pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de orar. Não pare de clamar. Porque eu sou Deus que muda história. Eu sou Deus que pega um vaso de desonra e transforma num vaso de honra para minha glória. Eu sou Deus que pega o do moturo e faço se assentar na mesa dos príncipes ainda, diz o Senhor para nós. A conversão de Saulo foi uma conversão tremenda.
E mais à frente a Bíblia começa a chamar Saulo de Paulo, mas não porque o nome dele não foi mudado, mas talvez representava que um novo tempo havia acontecido na vida dele. Paulo quer dizer pequeno e humilde. O tombo e o encontro fez de Saulo, Paulo, um novo tempo e uma nova história, alguém pequeno e humilde diante da presença de Deus, diante do Todo-Poderoso. Aleluia. E Deus está falando para nós, eu continuo convertendo Saulo. O Saulo lá da tua casa, o Senhor está falando, não é impossível para mim. O encontro está marcado, você precisa crer e confiar que o encontro está marcado. Pastora, mas está na estrada de Damasco, o encontro está marcado. Pastora, mas está lá fora do Brasil, o encontro está marcado. Pastora, está no lugar que você nem quer saber, eu não quero saber mesmo. Jesus está falando, o encontro está marcado. E eu sou Deus que opera o milagre em vidas aí. O Senhor está falando para mim e para você, eu não mudo. Se eu fiz na vida de Saulo, eu posso fazer lá na tua casa também. Você crê nisso? Aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer também, ainda no capítulo 9, que Pedro agora, ele é enviado para curar um paralítico. E o paralítico, ele estava há 8 anos com a paralisia, chamado Enéas, o paralítico. O apóstolo Pedro manda aquele homem se levantar, porque Cristo iria curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. A Bíblia diz que esse homem chamado Enéas se levantou imediatamente. Deus está nos levantando nessa manhã. Deus está nos fortalecendo nessa manhã. Deus está nos colocando novamente de pé diante do propósito que Ele tem para mim e para a tua vida nessa manhã. Nessa manhã o Senhor está falando para mim e para você, o teu lugar não é na cama, o teu lugar não é fora da igreja, o teu lugar não é no leito, o teu lugar não é fora do meu corpo, o teu lugar é no corpo de Cristo. Eu quero te levantar no meu corpo, eu quero te fortalecer no meu corpo e eu quero te usar para minha obra, diz o Senhor para mim e para você. Levanta tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. A paralisia que te parava no ministério, a partir de hoje não te para mais. Pastor, eu estou há tantos anos, parece que eu estou aposentada, sem pregar, sem orar, sem profetizar. E o Senhor está falando para mim e para você, levanta desse lugar, porque hoje eu te coloco de pé para fazer a minha obra novamente, diz o Senhor. Sabe quem parou a obra? Bate no peito. Sabe quem para a obra de Deus nas nossas vidas? Somos nós. E o Senhor conta comigo e conta contigo para fazer a obra crescer e para contribuir com o reino de Deus. E o Senhor está falando, volta a orar, volta a pregar, volta a profetizar. Se tem Enéas aqui que estava paralisado, o Senhor está falando, é tempo de se levantar, porque eu quero te usar no lugar onde você achou, profetizei só um pouquinho. O Senhor está falando assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus está falando para alguém aqui, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Está achando que você já fez muito? Você não fez nada comparado com aquilo que eu quero que você faça lá na frente. Eu vou te capacitar, querido. Você não se sente capacitado? Mas Deus é Deus que capacita para o propósito. Você pode se levantar em nome de Jesus, que eu já vou encerrar? O versículo 9... O capítulo 9, me perdoa, termina falando de uma mulher chamada Tabita ou Dorcas. Uma mulher que era uma costureira. Uma mulher que tinha obras diante do Senhor. E a Bíblia diz que essa mulher morreu. Mas o Senhor envia Pedro nesse lugar de morte. Todo mundo começa a mostrar, olha... Essa mulher costurou meu vestido, essa mulher costurou minha saia, ela morreu, nos ajude. A Bíblia diz que Pedro liberou uma palavra, Tabita, levante-se, que quer dizer,
Dorcas, levante-se. Menina, levante-se. Mulher, levante-se. Levanta a tua mão, querido, nessa manhã. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Todo espírito de morte espiritual nesse lugar. Toda morte espiritual. Tudo aquilo que estava tentando te afastar, tentando te apagar, tentando te fazer você recuar desse lugar, recuar do propósito de Deus, cai por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está nos colocando de pé nessa manhã, com poder, com autoridade, com ousadia, e está falando para mim e para você, não é o fim, você não vai ficar nesse leito, em nome de Jesus, mulher, em nome de Jesus, homem, se levanta nessa manhã, sobre a palavra de Deus, se levanta, porque basta uma palavra, e o Senhor está curando, basta uma palavra, Ele está mudando a sorte, basta uma palavra, Ele está virando o nosso cativeiro nessa manhã. Oh, nessa manhã o Senhor está falando, ei querido, fica tranquilo, porque do Saulo eu cuido, vai fazer a minha obra, vai pregar, vai louvar, vai profetizar.